avançar um pouquinho nesse olhar que o Bruce trouxe, ladies first, primeiro a Solange, eu gostaria de saber, eu acho que muita coisa mudou também, algo inesperado aconteceu, a gente está atravessando uma guerra, e isso fez com que, na sua opinião, a gente conseguisse, e agora a gente tenha de acelerar muitos processos nos quais o Bruce acabou de trazer para a gente também? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Como acho que o Clóvis resumiu, né, a importância desse tipo de ambiente aqui, porque nada dessa questão de tudo isso que tem que ser feito em relação à transição energética a gente não consegue fazer se for juntos, né? O que a gente tem falado é que, antigamente, a transição energética e a energia renovável, tudo isso que ele falou, só seria um elemento extremamente crítico e importante pelas questões ambientais, as questões climáticas. Hoje, com a guerra recente, a gente está vendo que é também por uma questão de segurança energética, né? Então, de fato, tudo isso que a gente tem passado, não só na cadeia de suprimento, como no próprio questão de atendimento energético a esses países, tem acelerado a transição energética como uma necessidade. Recentemente, por exemplo, o secretário-geral da ONU tem dito que sem renováveis não tem futuro. E tudo isso que ele falou aqui, o Usher, né? O Bruce. Na prática, o Brasil fica um pouco assim, numa situação extremamente favorável em relação a isso. De fato, eu acredito muito que as soluções baseadas em energia renovável, que é esse potencial enorme que a gente tem, e também as soluções baseadas na natureza, como ele mesmo falou, são um diferencial para a economia brasileira. E, de fato, assim, a gente tem, quando a gente pensa, por exemplo, imagina o valor adicionado de um aço feito com energia renovável, né? Do hidrogênio já indo numa linha da política industrial, efetivamente, do país. Então, eu acho que, para a gente tem energia renovável a um preço competitivo, é uma situação muito diferente lá fora, e o que a gente precisa, assim, para colocar esse investimento tudo, é exatamente esse ambiente, digamos assim, com as políticas regulatórias estáveis para que haja esse tamanho de investimento, que o investimento é muito grande. A gente conversava um pouco há pouco que o investimento em energia renovável, para você atingir esse 2050, é 1,3 trilhões ao ano, né? É um número muito grande, e o Brasil pegando uma capacidade grande. Mas, assim, todo esse aprendizado do que aconteceu da guerra em relação à energia renovável e à transição energética é, de fato, uma aceleração dessa necessidade. E o que se fala é, imagina se a gente tivesse feito isso há 20 anos atrás. Certamente a situação era diferente, mas, para o Brasil, eu acho que é exatamente o contrário. É uma oportunidade, tanto a questão da energia renovável, como a questão do mercado de carbono e tudo isso que a gente vai poder agregar aos produtos brasileiros e, certamente, sair na pole position aí da economia, mesmo nesse momento. É o que a gente espera, né, Solange? Henrique, aproveitando um pouquinho do que a Solange falou também, com um gancho na pergunta, na explanação do Bruce, eu acho que a gente tem que falar em investimentos, senão não tem como andar esse processo que tem que agora ser muito mais célere, né? Então, como fazer isso de uma forma rápida, de uma forma segura, usando os vários atores que são necessários, né? Acho que essa é a grande questão, porque é uma junção de esforços que terão de ser feito, né? Primeiro, bom dia a todos. Eu acho que... Boa tarde, desculpa. São 120 trilhões, 130 trilhões de dólares. Então, você precisa do setor privado. O setor privado investe quando você tem retornos com riscos ajustados. Não tem nenhuma mágica. Ninguém dá 130 trilhões de dólares para alguém para investir e para gastar esse dinheiro. A boa notícia é que eu acho que a gente está lá. Se você olhar esses pilares para atrair esses investimentos hoje, não só no Brasil, mas globalmente, vamos falar de geração de energia renovável, são dois. Há 5 anos atrás, ninguém tinha um painel solar. Você não vê nenhum painel solar de geração em lugar nenhum no mundo, nem aqui no Brasil. Hoje, gerar energia solar custa mais barato do que com hidráulica e eólica. Então, essa parte tecnológica evoluiu bastante. Então, você consegue fazer essa geração de solar, estou dando um exemplo aqui, competitiva.
Então, do lado da oferta, você consegue fazer. O que a gente está faltando aqui? A demanda. Como foi dito anteriormente, todos os consumidores, os grandes consumidores, eles estão procurando isso. Isso é uma preocupação. Você hoje tem um prêmio para um produto que ele é feito com energia renovável. Então, essa combinação desses dois fatores, você consegue ser competitivo do lado da oferta e você tem a demanda do outro lado, o dinheiro vem. E o dinheiro vem buscando esse retorno sem necessidade de grandes subsídios. Claro que é um caminho longo. Quando a gente olha isso e quando a gente fala com os nossos investidores, a gente nunca fala, não vai ser de um dia para a noite. Por isso que as metas são 2050, 2030. Então, a gente tem aí 30, 40 anos para fazer isso, e é um processo de transição. Eu acho que ele passa não só pela geração de energia, mas pela infraestrutura como um todo. A gente falou aqui muito de carro elétrico, mas imagina trocar a frota do Brasil de carro a diesel, a gasolina, para carro elétrico. Você tem um processo muito grande. Vou até passar aqui para a Solange com a questão de distribuição de energia. Imagina você botar esses carregadores elétricos espalhados pela cidade. Imagina a infraestrutura de distribuição que precisa ser feita. A gente olha isso como o quê? Como uma enorme oportunidade. Estou olhando aqui para o Luiz Henrique e falo assim, olha, tem um monte de posto aí que vai botar um monte de carregador elétrico. Então, a gente tem uma oportunidade enorme. Agora, a gente tem que dar incentivo para o setor privado de estar num ambiente competitivo onde ele pode participar e ele pode gerenciar esse risco. Então, a gente tem um caminho para seguir. É factível chegar a 2050, agora tem que ter um comprometimento de todos. Então, o dinheiro ele vem, ele está disponível, a gente conversa com os nossos investidores e o Brasil ele está super bem posicionado para isso, muito bem posicionado. Quando a gente fala da crise na Europa, no Brasil isso passou, a gente nem escuta de crise de energia no Brasil. A gente nem escuta, a gente depende muito pouco de gás natural para a geração de energia. Então, a gente tem todas as condições para fazer essa transformação energética, a gente tem condições para o hidrogênio verde, é uma questão de vontade política, vontade da população e trazer esse assunto para a pauta. Acho que a gente tem... Eu sou mais otimista nessa... Acho que a gente consegue. Vamos conseguir. Obrigado, viu? Obrigado, Henrique. Obrigado, Solange. Para a gente dar andamento. Agradeço muito aí essa oportunidade de ouvi-los também.